Namastê, tudo bem com vocês? Sempre uma honra estar na sua companhia, gratidão. Eu sempre peço com humildade, carinho, que você se inscreva no canal, o canal que está crescendo graças à sua ajuda. Gratidão. Também deixe seu comentário, deixe seu curtir, é uma forma de a gente ter engajamento aqui no YouTube. E hoje, com o coração partido, eu vou fazer o mapa da Marília Dias Mendonça, nascida em Cristianópolis, dia 22 de julho de 95 e desencarna em Piedade de Caratinga em 5 de novembro de 2021. Cantora, compositora, instrumentista brasileira, um dos nomes de maior repercussão e influência na música nacional nos últimos anos. No dia 5 de novembro de 2021, ela embarcou em um táxi aéreo em Goiânia, com destino a Caratinga, interior de Minas, onde faria uma apresentação. O avião que transportava a cantora caiu na zona rural de Piedade de Caratinga. Além dela, morreram o piloto, o copiloto da aeronave, o seu produtor Henrique Ribeiro e o seu tio e assessora Biciele Silveira Dias Filho. O velório foi ontem na Arena Goiânia, com a presença de aproximadamente 100 mil pessoas, imagina, e vários cantores e cantoras da música sertaneja. Marília, ela é reconhecida como líder do gênero musical feminejo, que é o sertanejo por e para mulheres. A sua contribuição para o empoderamento feminino foi revolucionário. Em 2020, Marília Mendonça fez história com a live mais assistida do planeta no YouTube. E muitos me perguntaram se o espírito ele acaba dando sinais, né? Que ele poderia prever alguma coisa, pressentir alguma coisa. No caso dela, ontem eu fiquei postando, inclusive no Facebook, ela deu vários sinais. Ela fez em 2020 um post falando que havia sonhado com uma cachoeira, né? E o avião praticamente está sobre a cachoeira. Ela fez uma live no dia 5, se despedindo dos fãs. No último clipe, isso eu achei incrível, lembra um pouco da história do grupo Mamonas Assassinas, né? Que eles também estão falando que estavam com medo, inclusive, de ir com o avião, enfim. No último clipe ela estava usando uma roupa de piloto, ela gravou na frente do avião e você consegue ver, aqui ó, eu tenho aqui a foto, tá? Ela consegue, aqui você pode ver, ó, não sei se dá para ver, bem nas pernas dela você vê o 0 e o 5, e ela morreu no dia 5 de novembro. No dia que ela desencarna, ela estava usando uma roupa com as cores preto e branco, a mesma cor que sinaliza o final da linha da chegada. Em uma entrevista no programa da Fátima Bernardes, ela disse: "Eu não sei quando Deus vai olhar para mim e falar, para, já está na hora de você descansar." E assim foi, e assim aconteceu. Algumas pessoas me perguntaram: "Mônica, o que acontece depois da morte?" Né? A pessoa está viajando, está indo para um lugar para fazer um show e de repente, né? Enfim, a queda foi terrível, né, gente? A aeronave estava a 400 km por hora, então o impacto com o solo não teria como ninguém sobreviver, né? Imagina a sensação angustiante, espero que nenhum dos tripulantes e ninguém que estivesse lá sofreu. Então você imagina, você desencarna pelo impacto, ela deve ter quebrado os ossos, enfim, todas as pessoas que estavam lá, muito triste. Então você imagina ela em espírito, né? Como uma pessoa muito evoluída, uma pessoa que tocava o coração das outras pessoas, ela provavelmente a primeira coisa, ela se vê ainda sentada, né, junto às outras pessoas, se entreolhando, e na hora que ela toca a sua pele, ela toca o seu corpo, a mão trespassa e não consegue ficar no braço, não consegue ficar na mão, ela se entende como ser espiritual. As pessoas que estão próximos também, provavelmente um observando o outro já em espírito, né? E aí o que acontece? Nós temos vários corpos, um deles é o corpo mental. Automaticamente a preocupação dela é ver o filho. Então ela se desloca mentalmente em espírito, né, que é muito rápido, vai até o filho, vai até a mãe. É nesse momento que as pessoas relatam de: nossa, eu estava lavando louça, eu estava sentada assistindo televisão, me deu um frio na espinha, me deu uma sensação que alguém sussurrou no meu ouvido e depois eu descobri que a pessoa que eu amo desencarnou. Então imediatamente essa sensação
acontece com as pessoas, como deve ter acontecido. A mãe provavelmente vai relatar, ou ela vai dizer que o filho começou a falar alguma coisa sem entender, olhando para a parede. A gente vai saber de tudo isso no futuro. A mesma coisa acontece com o tio, também com o produtor dela, e cada um busca a sua família para tentar entender e explicar. Porque na verdade não é que eles viajam, é o corpo mental. O que é o corpo mental? É como se você imaginasse estar. Então, enquanto nós imaginamos que eu estou em algum lugar, o ser espiritual, através do corpo mental, ele fica na frente da pessoa em forma de espírito e na presença. Provavelmente o piloto e o copiloto ficaram ali na aeronave para entender o que aconteceu. Claro que as investigações podem demorar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2, demora mesmo. O que causa espanto, pelo que eu vi, a aeronave começa a descer, pode ter tido uma falha aí com um caminho de comunicação do diesel, algum caminho de comunicação relacionado a alguma parte mecânica, a gente não sabe. Aparentemente ele bateu em algum fio de energia. E eu acabei fazendo o mapa da Marília Mendonça e me causou uma surpresa. Eu já vou contar para vocês o que aconteceu. A Marília, portanto, é uma canceriana e ela tem um grau altíssimo de sofrimento, vamos dizer assim. Não o sofrimento do corpo físico, o sofrimento da música, da sofrência que ela cantava, essa querida. A Lua em Gêmeos, ela alcançava grandes dimensões, público de todo tipo. Olha, ela tinha Sol em Câncer, Mercúrio em Câncer, Vênus em Câncer, imagina, ela era puro amor, né? Eu tenho aqui um Júpiter Sagitário, olha que interessante, Júpiter Sagitário preconiza a ideia dela ir para outros países. Ela estava, inclusive, com lançamentos, se eu não me engano, em Nova York. Se eu tivesse feito o mapa da Marília, vocês que são fãs, vocês podem me ajudar, ela tem um aspecto em água que é um grau de medicina. Então, assim, se ela não pensou em ser médica, que eu acho que não, ela sempre quis ser cantora, musicista e compositora, mas é um mapa que, se eu tivesse feito, me traria um pouquinho de preocupação. É um mapa muito forte voltado para a área médica, tá? Ela tem um Marte em Libra, que é o canto Libra, ela tem bem nessa região o Marte, que é ganhar dinheiro cantando. Ela tem um Júpiter em Sagitário, iria fazer muito sucesso no exterior. O Saturno em Peixes, uma mulher religiosa, embora ela muito magoada, né? Ela disse que a religião não entendeu porque ela ganhava dinheiro fazendo as participações musicais em bares, e parece que uma pessoa da comunidade evangélica a condenou, disse que ou ela ficava na comunidade evangélica ou as duas coisas não podia. Ela ficou até um pouco revoltada. Ela tem na casa 8 e 9, 2 aspectos em Capricórnio, que é quando a minha cliente, meu cliente, eles fazem seus ritos em casa. Então é muito forte essa ideia de tem coisas que ela acredita e outras não. O Capricórnio ele é um pouco cético, mas o Urano com Netuno, Capricórnio dá a ideia de ritos caseiros, tá? Um Plutão em Escorpião que rege a água, pode ter sido a questão do impacto na cachoeira. A Lilith em Gêmeos, super comunicadora, se bem que é um mapa, ela começou a perder peso, o que é muito bom. Provavelmente eu não vejo nem questão estética dela ter emagrecido, não. O que eu acho que aconteceu é que um médico deu uma pisanela, ela devia estar com triglicerídeos alto, colesterol, fígado comprometido, não sei se ela gostava de beber ou não, fígado um pouquinho comprometido, e isso vai dando problema que ela poderia infartar, ter um derrame, ter um AVC, na condição que ela estava, com excesso de peso, de gordura, ou a gordura, que ela não é muito bem aceita no corpo e pode ter problemas dessas ordens, como eu te falei. Inclusive aparece até um aspecto em Gêmeos de diabetes. Talvez esse tenha sido, pós-nascimento do filho, a maior vontade de viver para cuidar do menino, né? Então eu tenho aqui todos os aspectos no mapa dela. A soma do mapa, inclusive, resulta no número muito espiritual. Então eu sei que ela está em paz com o mapa natal dela. E o que chama atenção, gente, eu achei impressionante. Eu estava almoçando com meu filho antes de gravar. Eu falei, gente, eu estou chocada, porque na revolução dela, eu começo com um grau em Leão, eu já falei disso para você, que é um Leão 0. Quando aparece no mapa do meu cliente, alguém, ele, dependendo da idade, ou dependendo do que ele, se ele for muito sedentário, pode acontecer, o Leão 0, ele pega AVC, derrame, ele pega problemas, na verdade, é o sangramento na face, é o sangramento do cérebro, vamos dizer assim. Ela de câncer, ela pula para um leão. Então, uma pessoa que estaria sujeita a ter algum problema dessa ordem. Mas o mais impactante para mim, ela tem um Gêmeos
Isso que é incrível, é incrível. Se eu tivesse feito o mapa dela, como a gente faz toda semana de algum famoso, eu ia falar para ela, é um grau chamado Gêmeos 10. Gêmeos 10, ele rege rinite. Toda vez que eu faço o mapa, eu falo, ó, tá dando um G10. O que é G10? Rinite, sinusite, eu ainda falo desvio de septo, otites e labirintites. Então, geralmente a minha cliente fala, nossa, Mônica, eu tenho rinite, eu tenho sinusite. Ela tem no mapa. Só que eu tenho uma tabela aqui, ó, que eu sempre mostro para os meus clientes. Escute o que é o G10. Queda. Inclusive eu falo para os meus clientes, olha, se sua mãe é muito arteira, se ela vai subir para pegar alguma coisa no armário, não deixa, quando eu estou vendo pai e mãe dos meus clientes. Então, G10, queda, ou vivendo um momento de crise. Pessoa que trabalha com aviões, cair, machucar. E o complemento, um avião fazendo um mergulho de nariz. Desvio de septo, rinite, sinusite, otite, labirintite, viagens e viagens de carro. Aí você fala, Mônica, significa que se eu tenho esse Gêmeos 10, eu estou sujeita a morrer em um acidente aéreo? Não, depende muito da prática. Por exemplo, as pessoas, quando, mais ou menos de 95 até 2000, eu viajei muito, fazendo muita palestra. Numa quinta-feira eu estava numa cidade, na sexta eu estava em outra, no sábado eu estava fazendo um outro curso, uma palestra, eu viajava demais, né? Eu usava muito o veículo, sabe, o carro, o avião, eu usava muito. Então, provavelmente, se tivesse dado alguma coisa dessa ordem, era para eu tomar cuidado. A natureza de todos os mapas, assim, você não é uma pessoa que viaja tanto quanto os cantores sertanejos. Então, você não está propensa a ter um problema de avião ou de queda de avião. Ela sim. Então, se eu tivesse feito uma resenha dela, do mapa dela, eu falava, olha, toma cuidado com um avião, você pode ter algum problema. O G10 em síntese é rinite, sinusite, desvio de septo, como eu falei para vocês. E ela tem na casa 6, ela tem esse G10.47. E ela tem um peixes grau 0. Peixes é o símbolo de Jesus Cristo. Então, ela acabou indo aos braços do Pai. Peixe 0 é um vínculo que a pessoa é muito religiosa, ela é muito ligada a Jesus, a Virgem Maria, então ela foi aos braços do Pai. Na Revolução, eu tenho a data dela, 22 de julho de 2021, resulta em 2050, que culmina no 7. Quem joga tarô, o que é o número 7? É o carro. Então ela estaria propensa a ter problemas de acidente de carro ou propensa a ter acidentes de avião. Ela tem uma Vênus na 8, que é a casa da morte, a Lua ascendendo, ela por amor transcendendo, como ela própria disse, né? Que ela falou, acho que Deus vai chegar uma hora e falar para mim que eu cumpri a missão e vai pedir para eu parar. Isso é muito claro no mapa dela. Então tem aqui as questões das parcerias que ela ia fazer e fez, Vênus na 8, que é a casa da morte, Marte na 8, que é a casa da morte também, o Júpiter, ela deixa um bom patrimônio para o filho e um bom patrimônio para a mãe, que me corta o coração quando eu lembro que a mãe fez aniversário 2, 3 dias antes, né? Imagina todo o aniversário, a mãe fazendo a ligação da morte da filha, é muito triste. Muito grau 0 no mapa, iniciando uma nova jornada. Agora começam a desenvolver não é que a gente vai procurar quem é o culpado, até a título de pagamentos relacionados a inventários, heranças e valores, vai se ver aí se o piloto teve culpa, se o copiloto teve culpa, que eu acho horrível isso, porque eu já vivi esse tipo de situação com os mamonas, inclusive eu defendi o piloto, dizendo que ele não tinha culpa, e depois descobriram que foi uma má comunicação entre torre e piloto, que o piloto não teve 100% de culpa, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, todo um histórico vai aparecer para a gente, e a gente não pode apontar culpados. Se eu tivesse feito o mapa dela, eu falava, toma cuidado com translados de carro, translados de avião. Ela ia dizer, Mônica, eu vou parar de fazer show então? É muito delicado. Certamente ela ia dizer para mim, Mônica, eu te respeito, mas você não pode me dizer não para as viagens e eu vou continuar viajando. Não há uma folha que não caia sem a permissão de Deus. Então chegou a vez dela e eu vou terminando por aqui. Embora, antes, espera um pouquinho, assim, eu até coloquei essa observação. Como é que ela está no plano espiritual? Como é que a gente vê isso? Casa 8. Eu tenho o signo de Leão. Leão não é um signo forte? Leão. Então, ela tem um aspecto em Leão e um aspecto em Touro. Então, ela está fortalecida com Leão
e Touro, ainda se entendendo como ser espiritual, com Urano na 5, casa 5 é a casa do entretenimento, pode ter certeza que de lá ela está cantando. Graças a Deus, pelo mapa, pela revolução, a gente sabe, eu fico muito feliz, ela está sorrindo e está feliz. Vou ficando por aqui com a minha solidariedade à família, que eles se recomponham e fiquem em paz no coração. Namastê, gratidão por um dia de luz.